Olá, seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao Dincast, o podcast feito para ajudar empresários e executivos de médias e grandes empresas a se tornarem líderes de mercado por meio da transformação de dados em estratégias de negócios. Me chamo Távia Lorenzo Mota e sou a advogada associada da Amaral e Asbeck Advogados. No episódio de hoje falaremos um pouco sobre o DIFAL e as polêmicas ocasionadas pela Lei Complementar 190 de 2022. O ano de 2022 começou com grandes dúvidas para o empresário comerciante. Isso porque questionamentos sobre o momento de cobrança do DIFAL surgiram entre os tributaristas diante da publicação da Lei Complementar 190 de 2022. Para entender o que fazer pela sua empresa diante desses questionamentos, é necessária uma breve retrospectiva para compreender todo este cenário. A nossa Constituição, promulgada em 1988, não poderia prever tantas relações jurídicas advindas com o avanço tecnológico. É perceptível que a internet mudou nossa forma de se relacionar, principalmente nossa forma de comprar mercadorias. O surgimento do e-commerce e o crescimento cada vez exponencial desse formato, em que vários produtos circulavam entre os estados, fez com que o sistema de tributação do ICMS fosse repensado. A Constituição Federal, que detém o status de maior hierarquia e que deve ser seguido por todas as normas, estava prevendo que o ICMS para a venda interestadual destinada a não contribuinte era cobrado no estado de origem, aplicando-se a alíquota interna, não havendo nada a recolher para o estado de destino. Dada a insatisfação das unidades federativas que não detinham os polos comerciais, mas grandes pontos de consumo, não viam justiça tributária na forma desta apuração de ICMS, pois a mercadoria não somente circulava no estado de origem, mas também no seu território, que era o estado de destino. Assim, para tentar resolver o problema, aprovou-se a Emenda Constitucional 87 de 2015, que modificou a sistemática de apuração do ICMS na Constituição Federal. Com a Emenda Constitucional 87 de 2015, implantou-se o que se chama de diferencial de alíquotas, DIFAL. Ficou previsto agora que nas operações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro estado, contribuinte ou não do ICMS, o estado de origem terá direito ao recolhimento de uma alíquota interestadual, fixada pelo Senado Federal, e o estado de destino terá direito ao DIFAL, que nada mais é que a diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. Com isso, podemos definir que o DIFAL é 1. Recolhido para o estado de destino. 2. Incide para a venda interestadual entre estados. 3. Incide na venda para consumidor final, seja contribuinte ou não do ICMS. E 4. Deve a alíquota interna do estado de destino ser maior que a alíquota interestadual. No entanto, necessário ressaltar que o surgimento do DIFAL na Constituição Federal não possibilitou a imediata cobrança. Isso porque a Constituição Federal não institui tributos, mas apenas dispõe sobre os aspectos relevantes para que se possa traçar a regra matriz de incidência tributária. Além disso, como o ICMS é um imposto estadual, a Constituição Federal também dispôs que Lei Complementar Nacional deveria regulá-lo para minimamente garantir a uniformidade da cobrança do ICMS em todas as 27 unidades federativas. Esta Lei Complementar Nacional, segundo a Constituição Federal, deverá definir contribuintes, dispor de substituição tributária, disciplinar regime de compensação, fixar responsabilidade tributária, regular concessão de incentivos fiscais, etc. Ilustrando didaticamente o papel da Constituição Federal no sistema tributário brasileiro, pego emprestado a metáfora da professora Ana Paula Bismara. É como a Constituição Federal fosse uma receita
de bolo, que deve ser seguida para o resultado, o ICMS, não desandar. E acrescento aqui a minha metáfora. O bolo precisa de uma forma para ser assado. E essa forma, agora, aqui juridicamente falando, é a Lei Complementar Nacional, que já existe em nosso ordenamento jurídico. A Lei Complementar 87 de 1996, mais conhecida como Lei Candir. Com a existência da receita do bolo e a forma para que os bolos saiam no mesmo formato, respectivamente, Constituição Federal e Lei Complementar Nacional, falta só os estados e o Distrito Federal misturar os ingredientes e instituir o ICMS em seu território, segundo as orientações ali elencadas. Mas é aí que a receita do DIFAL desandou. É que as unidades federativas já estabeleceram a cobrança do DIFAL sem a edição de uma lei complementar nacional prevendo as normas gerais do DIFAL na Lei Candir. Elas, os estados, as unidades federativas, reuniram entre si e editaram o convênio ICMS 93 de 2015 para estabelecer as normas gerais do DIFAL para que, posteriormente, cada estado e o Distrito Federal internalizasse em suas legislações. Dada a desobediência à Constituição Federal, a discussão foi parar no Judiciário, chegando até a nossa Suprema Corte. Em fevereiro de 2021, o STF reconheceu que não poderia o DIFAL ter sido cobrado sem edição da Lei Complementar Nacional. O convênio, por ser um ato administrativo e não um ato legislativo de quórum qualificado, não supriu a exigência prescrita pela Constituição Federal. Contudo, apesar de declarar a necessidade de lei complementar para que houvesse a cobrança do DIFAL, validou a eficácia do convênio ICMS 93 de 2015 até 31 de dezembro de 2021, através de modulação. Isso com o claro intuito de resguardar as contas públicas dos estados e fazer com que a lei complementar saísse ainda no ano de 2021. Em que pese a existência de 10 meses para a lei complementar fosse votada e sancionada em 2021, a lei complementar que estabelece nacionalmente as normas gerais do DIFAL apenas foi publicada em 4 de janeiro de 2022. Necessitava-se de que a lei complementar fosse publicada em 2021, haja vista que o ICMS é um imposto que deve obedecer aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Princípios são limitações ao poder de tributar e são direitos fundamentais dos contribuintes, sendo de observância obrigatória pelo fisco. Mais uma vez, é a Constituição Federal que dispõe sobre os princípios e, em seu artigo 150, inciso 3º, alíneas B e C, prevê que os tributos não podem ser cobrados no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu, princípio da anterioridade anual, nem podem ser cobrados antes de decorridos 90 dias da data da publicação, princípio da anterioridade nonagesimal. Como a lei complementar foi publicada apenas em 2022, a produção de seus efeitos, respeitados os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, deve se dar apenas em 2023. No entanto, os entes estaduais não concordam com este entendimento, já que seria um grande rombo em suas finanças a ausência de arrecadação do DIFAL. O pior disso tudo é que os estados, como cada um possui autonomia na cobrança do ICMS, não uniformizaram o entendimento adequado para o início da cobrança do DIFAL. Alguns estados, como o Ceará, dizem que respeitará a anterioridade nonagesimal, mas não a anual. Já São Paulo vem cobrando o DIFAL normalmente, sem respeito a qualquer anterioridade. Lembrando que, para os estados cobrarem o DIFAL, ou seja, metaforicamente, seguir a receita do bolo, Constituição Federal, e assar na forma, lei complementar, devem também editar uma lei estadual com a exigência, que deve seguir também a anterioridade. Alguns estados fizeram isso em 2021, como São Paulo, Paraná, Bahia, Tocantins. Outros editaram por forma de decreto, como Minas Gerais, o que é via inadequada, e outros nem fizeram.
Para tentar resguardar a cobrança do DIFAL para todos os estados, o CONFAS editou o convênio 236, publicado em 6 de janeiro de 2022, para estabelecer as normas gerais da apuração. Mesmo que os efeitos ali previstos estejam como retroativos a 1º de janeiro de 2022, fato é que o convênio não pode ser usado como uma normativa de regras gerais do DIFAL, a que os estados podem seguir, uma vez que, conforme já mencionado anteriormente, o STF decidiu que convênio não substitui a edição de uma lei complementar para a cobrança do DIFAL. De tudo o que foi exposto, vamos resumir o quadro da problemática do DIFAL neste ano. Como o DIFAL teve regulamentação geral publicada na Lei Complementar número 190 de 2022, a sua cobrança deve se inicializar em 2023, respeitando-se os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, mesmo que alguns estados tenham instituído o DIFAL em seu território por meio de lei já no ano de 2021. Trocando em miúdos, como a lei complementar, que é a forma do bolo, só poderá ser usada em 2023 pelas unidades federativas, não podem então cobrar o DIFAL em seu território. Apesar de esta conclusão ser da maior parte dos tributaristas, os fiscos estaduais tendem a contrariar este entendimento. Assim, 3 cenários estão à vista do empresário comerciante que faz operação interestadual a consumidor final. 1. Pagar o DIFAL e tentar a restituição posterior. 2. Não pagar o DIFAL, mas apenas a alíquota interestadual ao estado de origem. E 3. Questionar a cobrança do DIFAL na justiça, requerendo liminar ou depositando os valores controversos em juízo para suspender a exigibilidade do DIFAL. Cada cenário envolve seus riscos. Se o empresário escolher pagar o DIFAL, pode ser que a restituição posterior seja negada por ausência de comprovação de ter suportado o ônus financeiro do pagamento do imposto, conforme o artigo 166 do CTN. Se o empresário não pagar o DIFAL, sem questionar a cobrança na justiça, poderá receber futuros autos de infração por adotar entendimento que os estados não adotam. Se questionar a cobrança na justiça, terá os encargos processuais a pagar e que poderão ser de expressivo valor, caso tenha vendas a consumidores finais em todos os estados. Para tomar a decisão, deve primeiramente o empresário desenhar o volume de suas operações para cada estado. Depois, procurar um tributarista, o qual deve ter o panorama de como cada estado brasileiro e o Distrito Federal esteja cobrando DIFAL. Assim, diante dos riscos envolvidos em cada cenário, discutir as opções. Apesar de ser um contexto de incertezas, a decisão pode trazer uma maior margem de receita à empresa. E então, diante de todo o panorama, qual vai ser sua decisão? Nos colocamos à disposição. Quer receber mais informações como esta? Acompanhe nossas redes sociais e os próximos podcasts. Até mais!